A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais um vídeo onde a palavra de Deus será ministrada, onde faremos oração para que a tua vida seja edificada. Vamos lá? Agora sim, vamos fazer aquele momento de oração, vamos ler a palavra de Deus. Só um rápido comunicado antes, eu quero pedir desculpa para os irmãos, porque o áudio pode não estar muito legal, porque no vídeo passado a gente estava usando o microfone. Hoje a gente está sem aquele microfone, então pode ser que o áudio não esteja saindo tão natural, pode ser que ele esteja com eco, mas assim... eu acredito que nada que interfira ou que atrapalhe vocês de compreenderem e entenderem a mensagem que será passada. Então, vocês entendendo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus, está tudo certo. Beleza? Então, e um outro comunicado para poder lembrar sobre o podcast Voz para Gerações, que vai ao ar mês que vem, o primeiro episódio. Amém? Com o pastor Gelson e com a missionária Cláudia. Eu tenho certeza que eles têm muita coisa para poder falar a respeito de como pastorear uma igreja. Eles têm mais de 15 anos de ministérios, eles têm bagagem, têm experiência, tenho certeza que eles têm muito para poder acrescentar. Nos próximos episódios vai ter a pastora Sabrina, que ela é terapeuta cristã. Ela tem um projeto, irmãos, que se chama Conectada, que é um projeto com mulheres. E Deus tem resgatado muitas mulheres através desse projeto. Ela, assim, você que é mulher que está assistindo, não que os homens não possam assistir ou participar, mas você principalmente que é mulher, acompanhe, fica ligado aí quando eu for anunciar o podcast que ela vai estar, porque ela tem muita coisa para falar e tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida através da vida da pastora Sabrina. Amém? Vai ter preletores, jovens pregadores, irmãos. Vai ser uma bênção. A gente vai fazer um debate no podcast só com um jovem pregador, sabe? Vai ser uma coisa bem legal. Para quem ainda não está acompanhando, a gente já tem um estúdio. Não vai ser aqui, né? Que aqui a gente está gravando na igreja, mas vai ser num estúdio, o qual o Senhor providenciou, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? E para você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, eu sou Pedro Henrique, para a honra e glória do Senhor, sou diácono e ministro da Palavra de Deus, faço parte da Igreja Assembleia de Deus Verdes Mares, amém? Só para você poder conhecer um pouquinho melhor, você que está vendo aí pela primeira vez, não sabe quem eu sou, prazer, amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer um momento de oração antes da gente entrar na palavra? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, intercedendo. Ó Pai, eu não conheço a vida das pessoas a qual estão assistindo neste momento, ó Pai, mas primeiro eu quero te agradecer, ó Pai, te agradecer pela minha vida, pela minha família, quero te agradecer pela vida de cada pessoa assistindo este vídeo, este programa, Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando a casa, o lar, ó Pai, para que a Tua paz, Senhor, possa estar entrando dentro do coração de pessoas neste momento. Ó Pai, quantas pessoas perturbadas, Senhor, quantas pessoas, Senhor, desesperadas por causa, Senhor, de alguma tempestade, de alguma situação, mas para que neste momento Teu Espírito Santo possa estar acalmando, Senhor, ó Pai, dando paz, dando, Senhor, uma direção, ó Pai, para que o Senhor possa estar acalmando corações de pessoas neste momento, para que o ambiente de guerra possa se transformar em um ambiente de paz. Ó Pai, oramos e clamamos a Ti por todos aqueles a qual estão enfermos, ó Pai, aqueles a qual estão passando por algum tipo de problema, ó Pai, algum tipo de enfermidade, ó Pai, nós cremos num Deus que cura, num Deus que ainda faz milagres, Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa estar trazendo a cura, Senhor, não só uma cura física, mas uma cura também espiritual. Ó Pai, te pedimos sobre aqueles a qual não tem mais força de caminhar, aqueles a qual não tem mais força, Senhor, de ir até uma igreja, ó Pai, talvez algum jovem neste momento, uma jovem, um homem, uma
mulher, ó Pai, a qual não tem mais força de ir, a qual está afastado da Tua presença, ó Pai, mas para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar renovando as forças, ó Pai, porque a Tua palavra fala que o Senhor dá força ao cansado, ó Pai, dá força neste momento para aqueles a qual neste momento, ó Pai, já não tem mais força de se levantar, não tem mais força mais de largar o vício, não tem mais força, Senhor, de largar o pecado. Ah, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Espírito Santo, para que você possa estar entrando dentro do coração deste homem, desta mulher neste momento, está trazendo uma transformação de dentro para fora. Ó Pai, vá de encontro a cada mãe que neste momento chora, ó Pai, por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa de um parente. Senhor, para que o Senhor possa estar atendendo as orações desta mãe, deste pai, que neste momento batalha e luta, Senhor, pela família. Ah, Senhor, para que o Senhor possa estar ouvindo as orações do Teu servo, da Tua serva, em nome de Jesus. Ó Pai, vai de encontro a cada pai de família, Senhor, a qual luta, a qual batalha, Senhor, todos os dias pela sua casa. Senhor, dá força a este pai, para que ele possa continuar trabalhando, levando sustento para sua família. Dá força a esta mãe, para que ela continue, Senhor, orando, sendo coluna da casa dela, Pai. Dá força em nome de Jesus. Senhor, venha dar força a este jovem, que neste momento, ó Pai, Senhor, talvez ele é a única pessoa que ainda busca o Senhor dentro do seu lar. Ó Pai, para que o Senhor possa ser com ele. Senhor, para que nenhuma bandeja do inimigo venha alcançar ele, mas para que ele possa renunciar os prazeres da carne por amor a Ti e continuar firme na Tua presença. Ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, restaura esta família, restaura esta casa. Ó Pai, nós Te pedimos sobre cada ministro, sobre cada ministério, seja o ministério do pastoreio, de evangelismo, de pregar a Tua palavra, para que o Senhor possa dar força, Senhor, para eles continuarem fazendo a missão, a obra, em nome de Jesus, para que nada venha atrapalhar a obra que o Senhor tem na vida deles. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço. Fala com eles através desta palavra, para que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, falando o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos então agora estar entrando no momento da palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Zaqueu, capítulo 19, versículo 1. Eu tinha preparado uma outra palavra, eu tinha uma ideia de uma outra palavra que eu queria trazer, só que no momento que eu dei pause, que eu fui, que eu tenho que cortar os vídeos, né, para poder conseguir postar depois, no momento que eu fui iniciar uma outra gravação, que eu fui dar um pause, o Espírito Santo de Deus falou, não é essa a mensagem, e aí ele me levou por um outro caminho, que é sobre a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele tinha já um cargo na sociedade, considerado um cargo de bastante prestígio naquela época. Ele cobrava impostos, só que ele cobrava a mais do que deveria. A sua função na sociedade naquela época era cobrar impostos, mas ele cobrava mais do que deveria. E ele já tinha basicamente tudo que um homem hoje em dia quer ter. Ele tinha dinheiro, ele tinha talvez aquela casa que todo mundo naquela sociedade, naquela época queria ter. Uma casa de luxo, uma família, ele tinha dinheiro. Então, de repente, vai bater uma curiosidade em Zaqueu. E essa curiosidade que vai ter em Zaqueu é o que me chama a atenção. Porque Zaqueu ele já tinha de tudo, e geralmente, não generalizando, mas a maioria das pessoas naquela época que procuravam Jesus, eles queriam receber de Jesus alguma coisa. Então, muitas pessoas enfermas, leprosas, acamadas, cegas, coxas, procuravam Jesus naquela época porque queriam receber de Jesus a cura. Mas Zaqueu, ele não precisava de nenhum tipo de milagre. Zaqueu, ele não precisava, ele não estava passando por nenhum tipo de enfermidade, mas mesmo assim vai chegar a ele a pergunta: quem é Jesus? Zaqueu vai ter o interesse de ver quem é este homem. A fama de Jesus naquela época havia se espalhado, então Zaqueu ele vai querer saber quem é este homem,
a qual cura, a qual tem palavras de paz, tem sabedoria. Então Zaqueu decide conhecer Jesus, por mais que ele não estivesse precisando de nenhum tipo de milagre ou passando por algum tipo de problema. E essa curiosidade de Zaqueu me chama a atenção, porque muitas das vezes a gente não entende, às vezes a gente já alcançou o status que a gente queria, às vezes a gente já alcançou a casa que a gente queria, o carro que a gente queria, mas a gente ainda se pergunta por que eu ainda sinto um vazio. Na verdade, esse vazio eu sinto simplesmente pelo fato da nossa alma estar se perguntando e querendo saber mais sobre Jesus e dizendo: quem é Jesus? Talvez você não sabe, mas assim como Zaqueu, a sua alma clama e tem sede de Deus, falando: quem é Jesus? Eu preciso de Jesus. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa de Jesus. Muitas das vezes a gente vai à igreja, a gente vai aos cultos, a gente senta, a gente assiste, mas a gente ainda não sabe quem é Jesus. E Jesus não te chamou para ocupar um banco. Jesus não te chamou simplesmente para poder marcar um ponto e depois ir para casa. Jesus não te chamou só para poder agradar homens, para agradar o pastor, para poder agradar alguém. Jesus te chamou para poder ter uma intimidade com Ele. Jesus te chamou para uma obra. Jesus está falando: a vida que você está levando não basta. A vida que você está levando talvez tenha virado rotina. Ou você trabalha, ou você vai para os cultos, termina o culto, volta para casa, no outro dia trabalha, fica com a família, vai para os cultos, assiste culto. E Jesus está falando: eu não quero você só assistindo, eu quero você participando da minha obra, participando do chamado que eu tenho contigo. Sabe o que Jesus está falando? Eu não te chamei apenas para poder observar, eu te chamei para uma promessa, eu te chamei para poder me conhecer, eu te chamei porque eu quero intimidade contigo. Você precisa conhecer mais de fato quem é Jesus. Nós precisamos todos os dias procurar conhecer um pouquinho mais quem é Jesus. Amém? Então, Zaqueu ele tinha essa curiosidade. A palavra vai dizer que Zaqueu ele era de pequena estatura e ali havia uma grande multidão. Zaqueu vai enfrentar a multidão além das suas limitações físicas. Ele vai subir em cima da figueira brava para poder ver quem é Jesus. Então Zaqueu ele teve esse interesse, e é o interesse de Zaqueu que vai levar a salvação para a sua casa. É o nosso interesse em querer conhecer mais de Deus que vai levar o milagre, a salvação para dentro da nossa casa e da nossa família. Então Zaqueu sobe, e ali agora já não é mais o Zaqueu. Agora Zaqueu ele sai de cena e Jesus ele começa a entrar na história de Zaqueu. Jesus olha para cima, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém fazer morada em sua casa. A partir daquele momento agora era com Jesus. Jesus, ele queria palestrar com Zaqueu. Agora, se Zaqueu não tivesse rompido, se Zaqueu não tivesse deixado de lado a sua limitação física, não tivesse deixado de lado a multidão e nem mesmo aquela figueira, ele não conseguiria ver quem é Jesus. E Jesus está falando: rompa essa barreira, rompa essa dificuldade que te atrapalha. E Jesus está falando: vem até mim. Independente da tempestade, independente das circunstâncias, venha ao meu encontro, venha até mim, porque eu quero pousar em tua casa, eu quero fazer um milagre na tua vida. E agora, para a gente poder finalizar esta mensagem, esta palavra, repara que Zaqueu, ele recebe Jesus em sua casa. Jesus está comendo na casa de Zaqueu e de repente Zaqueu ele levanta e fala: Senhor, a partir de hoje, se eu roubei, eu defraudei alguma coisa de alguém, eu quero restituir, eu quero devolver metade do que tenho. Então Zaqueu ali ele teve uma transformação por completo. Mas repara que Jesus ele está na mesa, Jesus ele está comendo, mas Jesus ele não libera nenhuma palavra até Zaqueu se posicionar. Quando Zaqueu se posiciona e ele fala: Senhor, eu não quero mais viver a vida que estou levando e quero devolver 4 vezes mais do que roubei aos pobres. Aí sim, Jesus ele fala: Zaqueu, hoje chegou salvação para sua casa.
Por quê? Porque Jesus estava dentro da casa de Zaqueu. Mas enquanto Zaqueu ele não se posiciona, enquanto Zaqueu não decide mudar, enquanto Zaqueu não decide consertar os erros que ele tinha feito no seu passado, Jesus ele não libera a palavra de salvação para a sua família. Sabe o que Jesus está falando? É quando você se posicionar, é quando você de fato decidir mudar, é quando você de fato decidir uma transformação na tua vida, que Jesus ele vai se levantar e aí ele vai começar a mover os céus ao seu favor. Mas enquanto você continuar procrastinando, continuar adiando a mudança, continuar adiando as coisas que você precisa mudar no mundo espiritual, e eu digo isso é no mundo espiritual, porque no mundo espiritual o inimigo ele luta, o inimigo tenta nos travar, o inimigo tenta nos parar para que a gente não siga, para que a gente não dê mais um passo. Mas enquanto a gente não se posicionar no mundo espiritual e falar, chega, eu não vou deixar mais o inimigo me parar, eu não vou deixar mais o inimigo colocar essa barreira na minha vida, enquanto a gente não se posicionar, Deus ele não age, Deus não tem como agir ao nosso favor, porque Deus age quando a gente dá liberdade para ele trabalhar. Então, se posiciona, fala, de fato, eu quero mudar, de fato, eu não quero viver mais a vida que eu estou levando. Aí Jesus ele vai se posicionar, Jesus ele vai falar, agora sim eu trabalho ao seu favor. Então, Jesus ele está disponível para poder nos ajudar, mas queira nós estar disponível também para deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Amém? Essa foi a palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através dessa mensagem. A mensagem que eu traria seria outra, mas Deus quis falar de uma forma diferente. Então até o próximo encontro, até o próximo sábado, e se Deus permitir, quem sabe no decorrer da semana a gente posta aí mais um vídeo, em nome de Jesus, que a honra e a glória seja dada a Deus. Amém? Você que está assistindo, que ainda não conhece, se inscreva, fica aí por dentro, está vindo muita coisa legal, está vindo um podcast, tenho certeza que vai ser bênção, a gente já tem o estúdio, tudo pronto, para a honra e glória do Senhor, vai ser uma bênção, amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.